Já estamos de volta no Além da Notícia de hoje, falando aqui com a Frente Parlamentar Católica, 3 representantes dela. Quero cumprimentar agora um montão de outros deputados que também compõem a Frente Parlamentar Católica, nos acompanhando agora ou num outro momento. Sejam bem-vindos, viu? A gente estava falando aqui justamente sobre a dificuldade, mas ao mesmo tempo também a oportunidade que é estar ali no mandato e enfrentar essas pautas difíceis que tem ali, como Frente Parlamentar, como representante do seu estado individual. Mas o deputado Francisco Júnior encerrou dizendo que isso tinha algo para falar que ajuda muito. Sim, não, o que eu estava dizendo é que hoje nós temos a realidade dos conselhos de mandato. Eu tenho um conselho de mandato em Goiás, o Diego, o Jesus, ele tem um conselho igual ao nosso que é ligado mais à renovação, mas um conselho que o acompanha. E a compreensão, Ronaldo, que a gente sempre vai estar agradando uma parte e desagradando outra. Mas explique o que é um conselho de mandato. Então, No caso de vocês que são da renovação, o Jesus deve ter lá o frentista do posto, o padre dele, o pessoal da pastoral familiar que também. Não, o conselho, ele me acompanha e me orienta. Então, tanto na minha vida pessoal, na minha caminhada, faz o pastoreio, vamos usar uma linguagem nossa. Então, ele faz um pastoreio nosso, meu, da minha família, me acompanhando, já que é uma vocação, uma missão e um ministério. Então, ele faz o acompanhamento nosso e nessas pautas mais polêmicas, eu levo para o conselho e a gente debate, a gente conversa, a gente explica, a gente, quando dá tempo, porque nem sempre as coisas são rápidas na Câmara, mas quando dá tempo, a gente prepara a votação, mas a gente tem uma linha, e essa linha é fundamentada na doutrina social da Igreja e na Palavra de Deus. E tudo aquilo que eu, pelo menos, voto de polêmico, eu tenho uma fundamentação para nós tomarmos uma posição e decidir. Vocês escutam o conselho. Nós fundamentamos antes. Deputado Jesus, como é que é isso? Como é que é a cobrança de um eleitor católico a um parlamentar católico comprometido assim? Olha, é muito maior, né? A gente sabe que a pessoa acompanha, além de acompanhar, ela, como tem, né, os princípios delas também, então a cobrança é muito maior em cima da gente, mas Deus nos prepara, Deus ele nos dá a força, nos dá a coragem suficiente para podermos, aí dar sabedoria também, porque nem sempre você tem as respostas contigo mesmo, então é em oração, né, tem o conselho, tem tudo, mas é em oração com Deus que Deus nos dá a sabedoria de fazer as nossas escolhas, porque as nossas escolhas nem sempre está pronta, está preparada. A gente, às vezes, você amanhece o dia pensando numa coisa, mas quando chega lá, né, Deus te toca no teu coração e você vota. E as pessoas, no final, quando você conversa com elas, mesmo aquelas que reprovam, que de início reprovam, quando você conversa com elas, você diz para elas o porquê, os motivos. Respeitam e entendem. Respeitam e entendem e passam, né, a aceitar de forma como correto, como foi certo. Mas não vai, o senhor falou, não vai agradar a todo mundo, não. Olha, eu vou fazer perguntas mais rápidas, porque tem um montão delas ainda e estamos no último bloco. Deputado Diego Garcia, a gente viu ali também no VT inicial do programa de hoje, que tem uma missa mensal que a Frente Parlamentar Católica participa na CNBB. Qual é a relação existente entre a Frente Parlamentar Católica e a CNBB? Vocês escutam os bispos querem conversar com vocês, eles sugerem alguma forma de atuação diante de algum tema, como é que é? Hoje a CNBB ela tem um assessor político, que é o padre Paulo Renato, que está sempre presente conosco, seja no grupo de oração, Beata Helena Guerra, ou também nas audiências públicas, nas atividades que a Frente Católica está apoiando, né? Nós tivemos agora essa semana a atividade envolvendo aí a sessão solene em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Então, lá estava representada a CNBB pelo padre Paulo Renato. Então, nós temos essa conversa, esse diálogo, normalmente após a Santa Missa, essa Santa Missa que acontece uma vez no mês, nós temos a oportunidade ali de ter um café, de conversarmos mais, estarmos mais próximos dos bispos também. E, além disso, a CNBB ela tem também a Comissão Episcopal de Vida e Família. Hoje tem o Dom Ricardo Roupers, que é um bispo do Rio Grande do Sul, lá do meu estado do Paraná, mas está atuando no Rio Grande do Sul. Ele que está à frente dessa Comissão Episcopal. E tem o Padre Crispim também, que é o assessora aqui na CNBB. Então, tem diretamente essa relação com a Frente Católica, estão sempre em contatos.
Nós também, quando estamos preocupados com algum tema que surge com força no Congresso, nós também o procuramos, né? Então, para pedir justamente uma orientação, para ouvir e entender qual o pensamento da igreja sobre determinados temas. Nós tivemos agora recentemente um projeto de lei que, no nosso entendimento, ele poderia criminalizar o ato da confissão. Então, trazer uma consequência gigantesca envolvendo o sacerdócio no Brasil todo. E nós conseguimos, no diálogo e também pedindo o auxílio da CNBB, reverter isso dentro do processo ali legislativo. O relator ele acatou uma sugestão nossa e alterou o texto, não trazendo esse prejuízo que nós entendíamos para a nossa igreja, em especial para o ato da confissão. Então, são muitas ações que a gente desenvolve hoje. Mas é isso que eu quero chegar agora aqui. As principais linhas que hoje vocês veem como a grande preocupação e permanente preocupação que tem uma frente parlamentar católica é família, é a questão da ideologia de gênero, é a questão do aborto e agora um outro tema que trago são as drogas. Aqui está um eixo principal que vocês demandam mais força? Eu acho que nós temos um primeiro plano e um segundo plano. O primeiro plano está este. Aí você tem a defesa da vida, da família e a situação dos valores. Aí entra muita questão do jovem com relação às drogas. No segundo plano, entra o aspecto da sustentação dessa família, da sobrevivência dessa família, o desenvolvimento, a exploração, onde nós temos que ter um cuidado muito grande com a justiça social. Então, nós também não somos descuidados disso. Então, nós temos que fazer leis justas, leis que promovam a família e a oportunidade do pai de família de promover sustento para a sua família e que não seja explorado. Então, nós temos que tomar esse cuidado. E aí nós enfrentamos situações, às vezes, que não aparecem na televisão, mas são verdadeiros lobbies do poder econômico. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. Mas isso é algo que vai naturalmente colocando. A linha de frente, aquilo que realmente é mais agressivo, é o ataque aos nossos valores, o ataque à família, o ataque à estrutura. E a família é a célula da sociedade. Espertamente se faz isso, porque se desmantela a família, você desmantela a sociedade e ela fica fácil de ser dominada. Deixa eu aproveitar rapidamente para aproveitar bem o tempo. Deputado Diego Garcia, a situação do aborto hoje, qual é? Exatamente. Olha, o Congresso, é claro que o Congresso hoje, em grande maioria, tanto na Câmara como no Senado, é totalmente contra a qualquer avanço na legislação. Há perigo iminente? Porque há ações direta de inconstitucionalidade que estão no Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, a ADI 5581, que prevê o aborto no caso de mulheres que, durante a gestação, tenham sido diagnosticadas com o vírus Zika. E prevê o aborto mesmo sem ter o diagnóstico de que essa criança ela venha a nascer com algum tipo de deficiência. Já aproveito sua resposta para dizer que o Ministério o Ministério da Mulher, Direitos Humanos, etc., esse ministério já tomou uma ação com o apoio da Presidência da República, da esposa do presidente, para dar uma condição especial para essas famílias que têm filhos com a síndrome do Zika e até para aquelas mulheres que não querem o filho não abortarem. Então, aqui, aplausos a esse ministério. Com certeza. Foi a MP 894, eu fui o presidente dessa medida provisória e nós temos feito um trabalho agora no Supremo, porque essa matéria já esteve na pauta do Supremo por algumas vezes, foi retirada. Eu já visitei o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, entregamos o trabalho que nós estamos fazendo lá no Congresso para não ficar aquele discurso de que o Congresso não está fazendo nada. Essas pautas colocadas aqui pelos deputados de valorização da família, a família numa perspectiva do trabalho, a questão do aborto, são pautas que constantemente estão sendo debatidas por nós lá no Congresso. Quem vai falar comigo sobre o perigo das drogas, que há um risco constante, propostas de legalização das drogas? Deputado Jesus, pois não? Pode sim. A gente há diversos trabalhos, né, que o uso da droga, né, se a pessoa usar pelo menos 3, 4, 5 vezes, ela já se vicia. E isso traz problemas muito sérios para a sua saúde mesmo. Isso precisa ser mais divulgado, né? Há diversos trabalhos falando sobre isso.
Eu, particularmente, né, eu tenho uma experiência, né, na minha própria família, né, e experiência como político, como o trabalho dentro da igreja. Você dá um exemplo, né, tinha um pai de família lá na minha cidade que ele morava na zona rural, tinha 11 filhos. E veio para a cidade, vendeu lá a terrinha dele e veio para a cidade para estudar, colocar os filhos para estudar. Quando chegou na cidade, não teve emprego. Ele não tinha emprego, a mulher não tinha emprego. E ele saía de manhã e a mulher saía de manhã para procurar emprego. E os filhos ficavam em casa. A filha dele, de 14 anos, né, foi convidada para uma festinha na escola dela. E lá ela experimentou a droga. Ela experimentou. Na primeira vez ela pediu para o pai para ir para a festinha. Na segunda vez ela não pediu mais. Já foi sem pedir. E na terceira vez, na quarta vez, na quinta vez, ela se tornou-se independente, com 14 anos de idade. Com 15 anos de idade, ela foi degolada, morta, por um dessas pessoas que os traficantes a levou para lá. Então, esse pai esteve comigo, né, conversando comigo e chorava, falando dessa situação dele. Queria voltar de novo para a terrinha dele, mas não podia mais porque já tinha vendido. E quem a comprou não queria vender de volta. E ele nem tinha mais o dinheiro para comprar. Então, um problema social que está, né, não só no meu estado, o estado do Acre, mas em todo o Brasil. É um problema social hoje sem estar liberada a droga. Imagine se liberar, né, para que a pessoa possa estar... não é crime você estar portando uma droga para o seu uso. Então, se liberar isso... né, não é crime, não tem trava, não tem constrangimento, não tem nada, e você fica imaginando. Aí esse caos social... Jesus, se com uma droga lícita, como por exemplo uma bebida, o sujeito já fica doido, já mata, já atropela, já destrói casa, destrói família, perde negócio, imagine com uma droga ilícita, que a gente já sabe o perigo, como ela é avassaladora na destruição do próprio indivíduo. Realmente, como passar uma pauta, como propor uma pauta como essa? Lamentável. Está crescendo os adeptos. Sim. É importante a gente perceber que o nosso adversário, ele é esperto. Ele é esperto, inteligente, nós não podemos subestimar, e ele traz relatórios, ele traz dados, e nós precisamos não vacilar e é ser bem contra toda essa situação. Esse adversário é bem patrocinado. Então a sociedade, ele ela faz precisa cabeças, ele consegue comprar mídia e tudo. A sociedade tem que ter essa clareza. Em nenhuma situação nós podemos concordar com a liberação das drogas ou com o ataque à vida. Em nenhuma situação. Outro tema. Questão da ideologia de gênero, que não deixa de ser uma ameaça. Como está hoje? Está contida? Foi esse caso que eu falei do deputado Diego, que me chamou às pressas por conta... Ela está contida porque a população se manifestou muito claramente que não quer. Porém, ela continua com a mesma estratégia subliminar, aproveitando brechas, aproveitando situações. Às vezes um projeto de lei que... você não tem como controlar a apresentação de projetos de lei pelos parlamentares. Isso. Então, na hora de redigir o texto, o parlamentar já incute a sua ideia tentando novamente avançar nessa agenda da ideologia de gênero no país. Uma pergunta. É possível ter uma espécie de um observador dos projetos que são propostos a cada dia ali, para se perceber se não há algo muito nocivo sendo já apresentado? Como é que se descobre essas coisas que são apresentadas? São 513 parlamentares. É possível fiscalizar isso? Se dedicando. Só estando presente nas comissões, porque é muito difícil você estar, né? Cada parlamentar pode apresentar e apresenta pelo sistema, você não consegue. E pelo sistema é possível ter, por exemplo, vocês têm assessores diversos, não é? Sim. Nós fazemos esse. Faz um pente fino. Eu tenho um critério que, é claro, quando a gente chega no primeiro mandato, você acaba não conhecendo o grupo de parlamentares com quem você está convivendo. E está conhecendo o sistema também. Ao longo do tempo, você passa a identificar quem são os parlamentares que, no nosso entendimento, são perigosos para o avanço dessas agendas. E aí a gente começa a rastrear pelo próprio portal da Câmara. Sim. Então, cada passo que eles dão, cada projeto que eles propõem, a gente já fica mais atento. E que obrigatoriamente estão ali registrados. Isso, né? E se dedica mais a estudar o tema, e é onde a gente normalmente descobre os problemas, e daí é a nossa ação coletiva. Eu ligo para o deputado Francisco, o Francisco liga para mim. Vocês têm um grupo de WhatsApp para frente parlamentar? Tem, né? Se comunicam constantemente. O último detalhe, está acabando o programa, atenção, uma novidade, o Congresso Nacional contará com uma nova frente parlamentar para enfrentar eventuais tentativas de legalização e expansão do aborto. É a Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida. É novidade e é importante? E ela tem uma coisa interessante, eu participo da frente. Ela vai ser instalada ainda agora, dia 14? Isso, a presidente será a Cristo Nieto.
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Cristo Nieto. E ela está fazendo algo muito interessante. Ao invés de a gente ficar apenas na reação, a intenção dela é fechar as brechas da legislação para que se tenha muito mais dificuldade para vir com essas novidades no futuro. Então, essa é uma das intenções e é sairmos da defesa e partirmos para o ataque. É uma conquista conseguir uma frente dessas, não é? É porque você tem que ter uma coleta das assinaturas, né, do apoiamento para você poder apresentar. Se você não tiver apoiamento na Câmara, você não faz nada, acaba sendo uma voz isolada. Então, ter essa demonstração que há um grupo de parlamentares preocupado com essas temáticas, para nós é muito importante. E agora é um momento novo. A questão da ideologia de gênero, pelo menos no âmbito do governo federal, nós vemos que o governo é totalmente contra, então tende a colocar um balde de água fria nas coisas que aconteceram no passado e que vinham avançando, principalmente na área educacional. A questão do aborto, o governo federal também é totalmente contra. Então, a gente entende que no âmbito do Poder Executivo, as agendas que avançaram no passado tendem a não avançar mais. E já não estão avançando E mais. já não estão avançando. O que nós temos que cuidar agora é lá no Congresso mesmo. É verdade, muito bem. Olha, o programa já acabou, eu ficaria a noite inteira com vocês aqui, mas não vai dar. E é inegável realmente que a gente está vivendo um momento oportuno para trabalhar muito, não é? E um momento oportuno em que muitas portas ruins foram abertas e é importante que elas permaneçam agora como estão, fechadas, travadas do jeito que estão, e se depende muito do trabalho de vocês. Então, parabéns, aqui aplaudo, imagino, em nome de tanta gente da família brasileira, do povo cristão brasileiro, pelo trabalho de vocês. Foi um prazer e uma honra recebê-los aqui. Deputado Jesus Sérgio, fiquei contente de conhecer um Jesus de duas Marias. Obrigado. Obrigado, digo eu. Fique com Deus. Você Deputado Francisco Júnior, obrigado também pela presença. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos que estamos acompanhando. Mas quero fazer um convite. Sim. Participe. A única forma do Brasil, do Congresso, do governo, ficar mais parecido com o que a gente acredita é se a gente participar. Então, não é só na eleição, nesse momento, não. A todo momento, entra no site, acompanha nossas redes sociais, dê sugestão, faça crítica. A participação da população e da população católica do Brasil é fundamental. Deputado Diego. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando para uma emissora tão importante para o nosso país, uma rede católica, e que nos ajuda aí a replicar o nosso trabalho também lá no Congresso Nacional. Nós estamos respondendo a tantos apelos de tantos papas que passaram ao longo da história da nossa igreja, que a vocação do leigo é também um engajamento na vida política, na vida pública. Então, não estamos fazendo nada além disso, mas estamos respondendo a esse apelo e que venham outros, que possam ter mais pessoas com coragem, que eu acho que ficou claro aqui, essa coragem que os nossos parlamentares têm para atuar até em situações que exigem se posicionar contra a orientação do próprio partido. É verdade. Então, nós temos que destacar isso e que venham outros. Obrigado mais uma vez, foi um prazer recebê-los aqui em nosso programa e gostei também desse apelo do deputado Francisco Júnior. Participe. Quando souber de uma marcha em defesa da vida, em favor da família, contra as drogas, em vez da gente ficar no sofá, que a gente vá para as ruas, porque isto demonstra a força e demonstra a vontade do povo. Fique com Deus, uma boa noite e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.